Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio. Estou analisando a sua comercialização e hoje, né, é um prazer poder estar recebendo aí o professor, doutor, pós-PhD em genética e melhoramento de soja, né, o professor doutor Tuneu, nosso querido convidado aqui hoje. E até nós estávamos conversando aqui antes sobre o currículo, né, Tuneu? Se puder, eu fui pedindo o que a gente podia colocar e eu acho que muito rico essa contribuição que você tem de ter feito, né, estudo lá nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, em outros países. Então, se você puder se apresentar, claro que muita gente conhece, mas para quem não conhece também, eu acho que isso é importante. Ok. Então, Tonel Sediama é engenheiro agrônomo, mestrado em fitotecnia e doutorado, pós-doutorado, digamos, PhD por Purdue University, Estados Unidos. Tenho trabalhado mais na área de tecnologia de produção de soja, grãos e sementes. Mas o trabalho mais relevante em que eu participei em vários países do mundo, lógico, né, seria em melhoramento de soja, e que chegamos a desenvolver mais de 100 variedades de soja para o Brasil e exterior. Deles, só na Universidade Federal de Viçosa, bem próximo de 45 variedades registradas, protegidas. E, lógico, também a orientação de cerca de 300 profissionais, deles que comandaram o Brasil, ou estão comandando o Brasil, que são pesquisadores, professores, diretores de empresas de pesquisa, assim sucessivamente. Então, é uma satisfação muito grande estar com vocês, que, lógico, eu pretendo contribuir da melhor forma para a nossa sojicultura. Ou seja, hoje nós somos o maior produtor mundial, mas para chegarmos aonde estamos, passamos por diversos caminhos. E estou satisfeito com essa apresentação do Dr. Vitor para que possamos contribuir, então, com a produtividade da soja no Brasil. Exato, né, Tuneu? E tem mais uma coisa que vale mencionar aqui. Recentemente, o Tuneu também é influencer digital, né, Tuneu? Tá ativo no Instagram aí com mais de 30 mil seguidores, Exatamente. buscando a forma de aumentar a produtividade da lavoura de soja e no mínimo 50% sem incremento de área, né? Mais de Exatamente. 2 milhões de hectares aí com variedades desenvolvidas e não sei quantos alunos, quantas turmas no digital, né? Fora, na história, não, eu tenho certeza que foram muitos, mas no digital também mais recente, né, Tumel? Exatamente. São bastante estudantes e eu acredito que o sucesso do Brasil está relacionado com diversos fatores. Entre eles é a pesquisa. Quando nós começamos, por exemplo, no meu caso, eu tenho trabalhado, vai corresponder a aproximadamente 60 anos de trabalho de soja, e eu comecei com 10, 11 sacos por hectare. E logo Olha depois só. já diria, olha, é possível 100 sacos por hectare. Isso praticamente ninguém acreditava, de 11 para 100 sacos. Aí, passado algum tempo, conseguimos 152 sacos no Cerrado do Mato Grosso. Então, Olha muitos só. hoje então, comentam, mas isso é possível? Claro, porque a meta, nós sabemos cientificamente, é superior a 300 sacos por hectare. E tem que a planta tem potencial, né? Falta Exatamente, o manejo todo, a técnica e também, né, a condição climática para chegar nesse nível. Mas pegando exatamente. esse gancho, né, e com toda essa experiência que você trouxe de tanto de melhoramento quanto de campo também, o que você acha que hoje são os principais desafios que o produtor enfrenta no campo para produzir soja ou para atingir produtividades maiores? Isso aí é um fator importantíssimo. Todos nós, se fazemos algumas coisas, estamos fazendo porque precisamos, porque queremos ou porque gostamos. É lógico, pode ter outros adjetivos. Mas veja bem aqui, os desafios são muito grandes, muito grandes. Até eu listei alguns aqui, porque é um comentário comum. O que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, mas eu tenho que saber principalmente o que está acontecendo. Então, em muitas reuniões, palestras que eu faço, eu digo o seguinte: o primeiro passo de qualquer assunto é saber da história. Se nós soubermos da história, nós entendemos hoje.
E se nós entendemos hoje, nós podemos pensar nas probabilidades futuras. Veja bem, por exemplo, aqui nesse caso aqui, os desafios são enormes, mas eu acho principal é a oscilação do preço da soja. Eu sei, há pouco tempo atrás estava 120, 130, e hoje está em torno de quanto? 105, 115, 120, em alguns lugares no Porto, 136. Então, como é que eu posso fazer uma previsão da minha despesa, do meu custo de produção, da necessidade de aquisição de insumos para uma produtividade esperada, para que eu possa assegurar meu lucro? Está percebendo? Então, esses são alguns dos fatores mais importantes. Oscilação do preço. O outro é um fator que nós podemos ter uma previsibilidade, está excelente, por exemplo, aquecimento global, direção do vento, porcentagem ou probabilidade de chuva em determinada região, determinado local. Mas é comum a 1 quilômetro de distância chover bem e no outro não. Então, essa variação climática, variação de temperatura, variação da nebulosidade, a fotoperiodismo, assim sucessivamente, nós não podemos controlar. Então, esse é outro fator. E o mais difícil de tudo hoje, segundo os relatos que eu tenho ouvido, visto, lido, é o preço do insumo. O Brasil hoje, infelizmente, tem um dos custos de insumos mais altos da nossa região da América, do Mercosul, da América Latina, ou mesmo comparando com outros países. Não é isso? Vale Então, comentar que o subsídio é bem baixo também, viu, Toneu? Além de ter um custo alto, o subsídio é exatamente, baixo e aí você põe uma taxa de juros de 15%, isso que já era caro exatamente. fica 15% mais caro, vamos dizer assim, né? Então isso dificulta Inclusive, bastante para o produtor, né? isso. Inclusive, se nós pensarmos na lucratividade em relação ao insumo, veja bem, a literatura, né, porque eu não sou da área de economia, você entende melhor do que eu sou mais da área de genética, tecnologia. Ele, R$ 1.500 por hectare, mas pode chegar a 3.000, 4.000 ou mais. Mas como que a média que é citada é R$ 1.500? Porque a insegurança da previsão é muito grande. Então, essa insegurança da previsão, no meu entender, o investimento que eu vou fazer na minha lavoura da forma que é necessário, tem a probabilidade de não me pagar o custo. Então, por isso que eu acho que essa rentabilidade da variação dos insumos, oscilação do preço, variação climática, vai ter um prejuízo na baixa produtividade média nacional. Embora, lógico, né, a média dos melhores produtores, 130, 135 sacos. Os campeões brasileiros chegam a 149 sacos. A média das produtividades dos produtores das pesquisas, 90, 120 sacos. Então, assim sucessivamente, Vitor, é um problema seríssimo que nós gastaríamos muito tempo, está vendo outra oportunidade, podemos conversar. Ok. Exato. E aí a gente tem que buscar, né, alternativas para tentar amenizar isso. E é interessante que nem você trouxe ali esse custo de 1.500 e às vezes parece baixo, mas se você for pegar também algumas regiões do Paraná, onde o produtor às vezes investe bem mais na cultura de inverno, o investimento da cultura de soja ele fica menor. Mas quando você vem, por Exato. exemplo, às vezes para o Cerrado, outras regiões que o solo talvez não é tão rico, também a cultura de inverno ela é a segunda cultura, talvez ela não é tão bem adubada, vamos colocar assim, o investimento na soja é maior, e aí ele passa de 4, 5 mil reais, e quando a gente coloca o operacional junto, esse custo aí sim, ele estoura, ele vai para 6 mil reais por hectare, bem, bem fácil, vamos dizer assim, né? Então, acho Exatamente. que isso essa diferença da amplitude do Brasil, né, tem que ser levado em conta. Mas também, um amigo me chamou a atenção hoje de um ponto que muita gente acaba adubando muito a soja, principalmente com fosfatados, mas não aduba o milho com fosfatado, né? Acaba não fazendo uma adubação de sistema. E, eventualmente, também seria importante, na hora da formação de custo e tudo mais, se você não
faz uma boa base de fertilidade no milho, porque também é exportado esse fósforo no milho, né? É importante também na hora de dividir contas não deixar só a soja pagar o fósforo sozinho, por exemplo, às vezes dividir ali um pouco do fósforo, um pouco a conta entre os dois que estão, as duas bocas que estão comendo, vamos colocar de um jeito bem simples assim, né? Exatamente. Então a gente tem Exatamente. essas diferenças de realidades aqui no Brasil. É. E quando fala de variedade de túnel, quando se fala de variedades de soja, túnel, tem alguma variedade perfeita, assim, que o produtor consegue definir? Ou como que ele poderia escolher a melhor variedade de soja? Pois é, veja bem, hoje nós temos milhares de variedades para o Brasil. E lógico que a região de cultivo vai da latitude, digamos, 0 graus latitude sul a 30 graus latitude sul e vai para o norte também, mas vamos considerar só de 0 a 30 graus. E nessa amplitude de latitude, nós temos variação de temperatura, variação de horas de luminosidade, variação de tipo de solo, intensidade, assim por diante. E como que eu vou escolher a melhor variedade? Aí que está exatamente o problema da baixa produtividade média nacional. É que existem variedades hoje excelentes, com potencial que ultrapassa 150 sacos por hectare. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas qual é a razão, então, que eu não consigo, eu digo produtor, né, não consegue uma produtividade elevada? Ela é complexa e, ao mesmo tempo, simples. Vamos supor, existem 4, 5 variedades que são top hoje no Brasil. Muito difundido, tem muita semente, está divulgada desde o Rio Grande do Sul, digamos, até o Maranhão. Mas veja Marketing é bem, bom. mas A veja, equipe de marketing é boa, né, Tuneu? exato. Equipe de marketing que é os melhores da empresa, vamos dizer assim, né? Agora veja bem, será que onde essas variedades top são as melhores foram avaliadas naquela condição de solo, clima, altitude, temperatura, etc., é igual à do produtor? Sim, mais ou menos e não. E, infelizmente, esse mais ou menos e não é, na maioria dos casos, é fácil vocês que estão ouvindo entender. Por que, Tonel, você fala isso? Aí eu imagino quantos pontos de teste que tem no Mato Grosso de uma boa empresa. 300, 400, 500 pontos de teste, tá certo? Mas vamos considerar 10 milhões de hectares no Mato Grosso. Estou arredondando os valores, né? Está em torno disso, 10, 11 milhões. Será que na sua fazenda é exatamente igual onde uma variedade recomendada produziu 120, 140 sacos? Se for sim, as chances dele ter essa mesma produtividade é próximo de 100%, mas a maioria dos casos não. Então, esse é um principal problema que eu vejo, eu como pesquisador, cientista, palestrante, analisador, professor, é a escolha adequada para a sua própria propriedade, a sua própria localidade. Textura, compactação, matéria orgânica, temperatura média, assim por diante. Se eu conseguir adequar um conjunto de variedades ótima para a minha região, competindo com a variedade campeã, eu tenho certeza que vou ter a melhor variedade. Então, por exemplo, aqui, ó, as práticas culturais utilizadas no ensaio de competição é igual às práticas culturais do produtor está usando no campo? Sim, mas, veja bem, a área de cultivo dele não é um dia de plantio igual a num experimento, são vários dias. A máquina, a velocidade de semeadura de uma parcela experimental é igual à do campo? Pode ser a velocidade, profundidade, germinação, vigor, mas o horário, a textura desse solo, o operador de máquina, vocês estão percebendo? A diferença que tem entre uma tecnologia utilizada para a produtividade máxima de eu poder repetir com a mesma precisão
a tecnologia na minha lavoura. Se eu conseguir, lógico, consegue ser 120, 140, 150 sacos por hectare, tá certo? Então o problema todo está no quê? Na escolha correta da variedade e no uso da tecnologia adequada para explorar o potencial genético dessa variedade, associada à sua condição de clima, solo, nutriente e manejo de técnicas culturais. Apenas resumindo, né? Uma outra oportunidade, podemos É falar bem mais amplo, né? É bem mais amplo e são muitas variáveis, né, Túnel? E é aquilo, às muitas. vezes na parcela, né, é tudo muito controlado. O negócio colocou ali, velocidade e tudo mais. Mas na fazenda, e quanto mais você expande, e aí se a gente trazer, por exemplo, a realidade do Mato Grosso mesmo, são fazendas imensas, né? Dificilmente você vai ter a mesma textura de solo, às vezes, do que começou o talhão para o que finaliza o talhão ou planta dia e noite. Então, essa temperatura ela começa fria de noite, vamos colocar assim, de madrugadinha, né? E acaba meio-dia pelando a semente que planta ali, e depois, fim do dia, de novo, volta para uma temperatura amena. Então, essas variáveis Exatamente, todas acabam pesando lá no final também na produtividade, né? exatamente, isso mesmo. Por exemplo, só dar um Agora, exemplo. As doenças pode falar. radiculares, né? Coisa simples, radiculares. Será que na localidade que foi feito o teste, que conseguiu 120 sacos, lá na propriedade que eu estou trabalhando, também o solo em relação às doenças radiculares, estou dando um exemplo, é Uhum. exatamente ausente? Ou se ela estava presente, foi manejado com devidos cuidados, com a planta não hospedeira, assim sucessivamente, né? Nós podemos conversar isso, viu, Vitor, numa outra oportunidade, só esse item, que é a minha área, Só esse exatamente a minha tema, área, né? escolha da variedade para maior produtividade. Exato. E isso que você falou é bem importante, né? Essa questão da quantidade de campos, né? Para pontos de teste, né? Para o tamanho da área, né? Se você for pegar, imagina, se plantasse 1 hectare, né? Em cada campo, seria só uma variedade, no caso. São 400 Exatamente, hectares ainda. É muito baixo versus a representatividade, versus o tamanho da área que a gente produz, né? Então, tem que tirar o chapéu para o geneticista que faz dar certo. Você pegar a dimensão que isso se escala depois, né? Isso é bem significativo. E outro ponto, assim, também trazendo para essa realidade que a gente trouxe de variáveis climáticas, de seca e tudo mais, como que o produtor pode adaptar a lavoura ou a variedade de soja, né, para certo. enfrentar esses estresses climáticos, seca, chuva demais. Por exemplo, aqui no Mato Grosso é assim, né? Às vezes no começo do plantio está extremamente seco, tem gente que até planta no pó, e depois na colheita é muita chuva também. Então você vive entre os dois excessos, talvez, né? Exatamente. Embora hoje a previsibilidade da condição climática com probabilidade seja bastante eficiente, não tem dúvida, né? Desde a minha época até hoje, minha época de comecei a trabalhar em 1966, 67, com soja, mas como profissional 69. Então, nesses últimos 60 Uhum. anos, o que houve de evolução sobre clima e conhecimento é muito grande. Mas, veja bem, nós temos falta ou excesso, correto? E essa falta ou excesso, o que, que nós temos? A média da pluviometria ou pluviométrica de 6 meses ou 4 meses de chuva, 1.200, 1.600, 2.000, 2.200. Mas isso aí é o seguinte, ó, se nós tivermos uma condição de irrigação com previsão de seca, seria uma forma. Mas, e no caso de excesso de chuva? Aí seria o próprio solo, manejo do solo. Então, eu listei aqui, porque esse é um item que todo mundo me pergunta. Veja bem, por exemplo, o que, que nós temos que enfrentar para as condições extremas climáticas, seca ou excesso. Eu vou ler devagarzinho, que é muito importante, que todo mundo me pergunta isso. Ó. Sistema de cultivo com irrigação no caso da seca. Isso é a tonelada, está claro que está certo. Escolha de solos menos sujeitos ao encharcamento, excesso de chuva. Né? Também todo mundo faz, lógico, mas os demais não. Veja bem aqui, ó, época de semeadura distinta, então ampliar a época de semeadura com o que? Variedades de ciclos distintos. Então isso é uma tecnologia diferente aqui,
com um bom sistema radicular. Se nós analisarmos as variedades hoje cultivadas, os sistemas radiculares são muito diferentes uma da outra. Manejo do solo adequado, cobertura, matéria orgânica, ausência de adensamento ou compactação, ter, então, um perfil do sistema radicular mais profundo, com o uso de um balanço nutricional adequado. Mas veja bem, Vitor, que coisa interessante. Muita gente reclama da seca, mas poucos sabem aplicar essa tecnologia do balanço nutricional do potássio, enxofre, boro e silício, principalmente no caso de ter uma condição de maior tolerância à falta de água. Então, essa tecnologia, eu tenho andado para vários lugares, até muitos perguntam, mas boro? Boro, o que tem a boro com seco? O que tem a potássio, enxofre, silício? Todos eles com equilíbrio bem planejado, por causa da mobilidade desse nutriente, ou não, no caso do boro, no caso do silício seria o solo, mas que dá uma estrutura para a planta, para controle do estômago, assim por diante. Então, isso sim, viu, Vitor, que vai dar uma segurança para o produtor. E hoje, né, felizmente, nós temos variedades mais tolerantes ao estresse de água. Lógico que, né, aquelas OGMs, variedades OGMs com tolerância ao estresse de água, ainda não estão no mercado. Mas eu mesmo tenho apresentado alguns rios, né, sobre diferença fantástica que tem entre variedades tolerantes à falta de água com não tolerante. Mas aí nós temos um pequeno problema, que nem sempre as variedades altamente tolerantes à falta de água são as mais produtivas. As mais produtivas, né? Não são. Aí o produtor, na hora H, ele vai na que produz mais, depende muito. Aí entra um ponto, né? Aí a gente volta, por exemplo, naquela segunda pergunta, né? Como escolher a variedade perfeita para a minha área? Tem um histórico de seca, tem um desafio maior climático, né? Me permite só contar um caso aqui que um produtor escreveu, não mandou para ele, mandou para todo mundo. Ele diz o seguinte: isso é figurativo, é lógico, né? Quem é a soja? O que a soja pensa? Como que ela age? Tá certo? Eu estou resumindo, ele está transformando a ideia dessa pessoa inteligente que colocou isso no online. Quem é o produtor de soja? O que ele espera? O que ele quer? É totalmente diferente. Veja bem que coisa interessantíssima na minha interpretação. Enquanto que o produtor está investindo, está fazendo financiamento, ou está gastando seu próprio dinheiro, ele está fazendo porque ele acredita que vai ter um retorno. Concorda? Sim. Então ele espera que a soja responda à necessidade que ele tem, o produtor, de ganhar um dinheirinho, dos créditos, digamos, fertilizantes da época, semeador, qualidade de semente, equipamento adequado para favorecer a soja. Correto? Vamos ver do lado da soja. O que a soja pensa? Lógico, tudo é figurativo. Muita gente pode até rir de nós, Júlio, desculpa, Vitor. A soja é diferente. A soja diz o seguinte: eu estou aqui nesse planeta há muitos anos, há milhares de anos. Estou aqui na região tropical há poucos anos, 1882, depois produção mesmo, 1924, né, primeiro agricultor que introduziu o Rio Grande do Sul, e nós estamos agora há pouco mais de 60 anos na região aqui do Cerrado. Eu estou aqui há pouco tempo, a soja que está falando, né? Aí veio uma seca. O que a soja faz? Eu tenho que diminuir a produtividade e produzir, no mínimo, um descendente. Veja bem a diferença entre o que o produtor pensa que eu tenho que ter o máximo de produtividade, o máximo de lucratividade, e a soja pensa assim: não, mas eu tenho que, no mínimo, ter uma semente viável para a minha sobrevivência. Eu achei interessante essa analogia, viu, Vitor? Você é o primeiro que eu estou contando online aqui. Tá certo. Não, mas é válido e é bom ter esse entendimento, né?
E para que ela tenha mais, vamos dizer assim, mais produtividade ou que ela consiga proliferar mais, que é o objetivo dela, né? A gente tem que dar a melhor condição para ela e também aí colocar o material certo no lugar certo, né? Não adianta colocar no lugar errado, porque aí traz esses desafios. E também, acho que nessa questão de seca, principalmente, além dos materiais genéticos, hoje tem muito dos biológicos que são indutores também de resistência ou de tolerância à seca, né? Que ajudam nessa parte radicular, né, Tunel? Que colaboram também, Exatamente. principalmente para as regiões de maior risco, né? Exatamente. São os reguladores de crescimento ou fitorreguladores, né? Hoje nós Sim, podemos, entre aspas, favorecer uma determinada parte da soja. Por exemplo, um crescimento mais do meristema, um crescimento mais entre nós, ou redução do internós, das mais resistências ao acalmamento, estimular a ramificação, estimular a volume de área do sistema articular, fechamento do estômago mais rápido. Viu, Vitor? Hoje nós temos tecnologias extremamente evoluídas, adiantadas, mas o conhecimento dos nossos produtores, eu estou falando do Brasil dos 47, 48 milhões de hectares que está falando, né? Ele não sim. chega até ele. E mesmo quando chega, veja, o problema dos fitorreguladores é que nem todas as variedades respondem da forma que era para responder. Para aqueles que querem entender, é o seguinte: ó, para eu ter um medicamento no comércio, eu tenho que atender no mínimo 51% da população com resultado positivo. Isso está no comércio, mas os 49% pode dar positivo, pode dar, não dar resultado. Então, a mesma coisa acontece com os fitobiorreguladores. Inclusive, estou preparando um curso especialmente para isso. Já fiz algumas palestras, mas com todos os detalhes, né? Eu posso estimular a ramificação, eu posso estimular o crescimento circular, isso já tudo existe. Só que, para que tenha resultados, né, é o que eu estou falando, tem que ter um treinamento do produtor, do técnico, da condição que ele está trabalhando e da resposta à variedade. Uma outra hora, Vitor, nós podemos bater um papo sobre isso também. Dá, dá, dá um livro, né, Tunel, esse assunto. Isso. Tanta coisa que a gente poderia trazer aqui. E só para fazer um paralelo, né, como que a produtividade ela tem muitos detalhes, né, muitas coisas que são, às vezes, ajustes finos ali que fazem diferença lá no final, mas que talvez o produtor nessa parte de fitorreguladores é um pouco mais nova ainda, mas outras, fertilidade do solo, outras coisas já estão muito bem entendidas, manejo de química e tudo mais. E na comercialização da porteira para fora, eu costumo dizer que é muito mais simples do que tudo que o produtor já aprendeu da porteira para dentro, para chegar onde chegou, né? O Brasil é como Exatamente. líder mundial de produção. E mais ainda falta, né? A porteira para fora, na hora de vender, ainda vende barato, vamos dizer assim, produz razoavelmente bem, produz bem, né? Tem potencial, a gente está vendo aí por tudo que você está trazendo para produzir ainda melhor, mas a porteira para fora ainda parece que nós estamos lá antes do plantio convencional ainda, Tunel. Acho que nem passamos pela Revolução Verde, ainda pelo plantio direto, sabe? Então ainda tem Exatamente. muito que desbravar no ponto de vista. Certo. Antes Agora, de, levando pro. Oi? Pode falar. antes de entrar nesse comentário seu, que é importantíssimo, né? Porteira fora e dentro, deixa eu só fazer um comentário aqui. Por que a nossa produtividade dos ensaios experimentais é 100, 120 sacos e que muitos produtores estão na faixa de 70, 80? Qual a razão disso? Pois é, então nós criamos um curso, né, Soja Cultura Proativa, exatamente para que o produtor identifique esse problema. Então, aqueles que quiserem saber mais sobre esse curso, numa outra oportunidade, nós podemos conversar. Mas veja bem, ô Vitor, essa porteira para fora eu não entendo muito, não. Nem porteira para dentro também eu não entendo muito até os termos, né? Mas veja bem, porteira para fora, só falar um pouco. Mercado internacional. O mercado internacional é uma política, né, no meu entender, uma política de economia, uma política de defesa do próprio país, uma política que está relacionada com o armazenamento de cada país. Eu conheço bem os Estados Unidos, digamos assim, a estrutura de armazenamento. Se nós compararmos, por exemplo, a estrutura de armazenamento de determinados países comparado com a nossa,
o nosso país ainda precisa ainda de melhorar a estrutura de armazenamento, principalmente dentro da propriedade, tá certo? Porque o comércio lá fora, o produtor, poucos, a não ser aqueles que exportam diretamente, conheço algumas empresas que exportam diretamente para o consumidor de outros países, né? Mas a maioria não. Então, nós somos dependentes da forma que nós vamos colher a soja e levar isso para o, digamos, intermediário. Porque nós não temos armazenamento na fazenda. Eu viajo do Rio Grande do Sul, Pelotas até Piauí, por exemplo, né? E visito produtor de 100 hectares a 40 mil hectares hoje, né, na atualidade. Antes eu trabalhava com 50 mil ou mais, hoje não passa de 40 mil hectares por propriedade. Então, esses produtores têm armazenamento, mas não suficiente. Outra coisa que é um problema limitante para o produtor são o meio de transporte. Enquanto que alguns países, mais pelos rios e trens, né, locomotivos ou via férrea, nós estamos ainda na fase inicial desse princípio. Então, o meio de transporte, e mesmo quando chega nos portos, devido à dificuldade, essa é a minha opinião, que eu não sou dessa área, tá? E alguém que pode fazer crítica à vontade aí, eu não sou dessa Tá área. correto, Tonel. Isso aí é assim, a gente depende muito da malha rodoviária, né? É isso, E com isso, né, e uma malha rodoviária desorganizada, porque boa parte desse deslocamento ele é feito por autônomos, principalmente. Então depende muito dos interesses de cada um e a dificuldade de se padronizar essa comunicação de uma maneira clara. Então, muitas vezes, por onde é que esse motorista se informa para tomar a decisão, de repente, de estar mais no Cerrado, mais no Sul, puxando safra. Ele vai muito mais na sazonalidade, às vezes nas cotações, no preço, e isso às vezes acaba trazendo algumas distorções certo. maiores ou menores. Por exemplo, agora na safrinha, o frete está estourando de preço de novo. Mas a gente viu isso, quanto é dependente e relevante lá atrás naquela greve dos caminhoneiros, né? O Brasil parou, né? Então, Certo. além de ser, assim, comparado com um trem, com uma hidrovia menos eficiente, é mais caro também, porque você tem Muito mais essa caro. ineficiência. Então, tudo isso aumenta custo, né? E deixa a soja e o milho mais barato no interior. Certo. Só um comentário que eu acho importante aqui, ó. Veja bem, o que está acontecendo hoje no mundo? No mundo está havendo uma mudança do hábito alimentar. O que seria isso? Seria, então, a utilização de produtos animais que antes era silvestre, agora animais criados em cativeiro ou cultivo mesmo, né, de animais, criação. Uhum. Então, eles precisam de alimentação. Se nós falarmos, olha, mas o milho, né, um carboidrato é utilizado pelo homem, sim, eu até assustei quando, força de expressão, né, quando eu vi assim, quanto de porcentagem de milho que é usado diretamente no consumo humano, quanto de porcentagem de soja que é usado no consumo humano. Qual é a soma do total de milhões de toneladas do milho e soja? É muito grande. Mas a porcentagem diretamente no consumo humano é pequeno, mas a transformação desses produtos para alimentação humana, animal, para humana, é muito grande. E hoje os produtos alternativos, né? Pode ser etanol do milho, mas os Estados Unidos, por exemplo, foi mais para etanol de outras fontes de plantas, e o Brasil agora está partindo para um grande projeto, inclusive eu estou trabalhando nisso, se alguém quiser conversar comigo, sobre o biodiesel da soja, não é isso? Então, Sim. nós temos sim um grande potencial de soja aqui no Brasil. Fato é que o que eu estou percebendo, a tecnologias de OGMs, que vai até para sabor melhorado, com gosto de carne, né, para alimentação humana, assim por diante, né, que nós podemos conversar outra hora, Vitor. Isso Uhum. faz com que a soja seja estimulada, mesmo que a população mundial esteja decrescendo, ela vai aumentar, nós estamos em torno de 8 bilhões de habitantes, daqui a pouco ela vai começar a cair. Mas isso não vai afetar porque a qualidade de alimento vai melhorar.
Hoje, no que eu estou entendendo também, né? Que eu estou entendendo, posso estar errado. O conceito para saúde humana, saúde animal, está muito mais todos nós atentos ao ambiente e ao consumo do produto que é dado ao animal ou que nós consumimos. Posso estar falando errado, que não é minha área, mas eu que sou uma pessoa que conversa com muita gente, eles falam que exatamente isso que está acontecendo. A população está diminuindo, mas na velocidade que estava aumentando, que está diminuindo, tá certo? Não que a população está diminuindo. E que o hábito alimentar está mudando, mas a tecnologia está numa velocidade tão alta para a transformação dessa soja para o consumo animal e humano, e que, sim, a média, por exemplo, de aumento da área cultivada no Brasil, que era de 800 a 1 milhão e 200, ela poderá passar para 1.600.000 hectares por ano, Vitor. Isso é coisa fantástica. Então, nós podemos, numa outra oportunidade, conversarmos sobre exatamente essa velocidade que está sendo aumentada. E será que precisa fazer isso? Será? Essa é a minha pergunta. Se nós podemos aumentar a produtividade média, podemos conversar. Não, vai ter que, né, Daniel? E o ponto, acho que até essa pergunta também, né, que vem de encontro com isso, né? Para precisar, vai ter que aumentar, né? Essa produtividade, por mais que tenha se desenvolvido, por exemplo, o pessoal às vezes até fala daquelas carnes de laboratório e tudo mais, mas a base dela é proteína vegetal, é mais dependência ainda de ter uma fonte de proteína para estar desenvolvendo esse tipo de carne. Aliás, a gente fala de carne, mas no fundo é proteína, né? É isso que, no fundo, é busca por proteína que move toda essa roda aí, né? E pensando que vai ter que aumentar, sim, né? Talvez até mais de 50%, mas como o agricultor pode aumentar a produtividade aí em 50% ou mais, sem necessariamente ter que aumentar a área ou investir mais pesado, né? Vamos dizer assim. Veja bem que interessante. Eu vou dar só uma dica, sabe? Porque no meu curso eu comento todo sobre isso aí. O Sim. que é que mais a minha pessoa, tá certo, Vitor? Assusta ao chegar numa fazenda? Você não vai acreditar. E nem quem está me ouvindo não vai acreditar. É a desuniformidade da distribuição de plantas produtivas. Você Parece tem um básico, né? certo número de plantas por área, tá certo? Uma média estimada, 200.000, 250.000, digamos assim, ou mais ou menos, né? Pode ser 150 até 400.000, depende do que você está falando, do que nós estamos conversando, né? Mas o que realmente me assusta é a distribuição de plantas desuniforme. Eu vou só contar mais um detalhe para nós aqui, porque eu sei que vai dar muito ibope a nossa palestra aqui, é um desafio que eu estou lançando para o pessoal. Quando eu comecei a trabalhar, inclusive eu tenho tese de pós-graduação provando isso, que se eu corrigisse, veja bem, Vitor, que coisa interessante, se eu corrigisse a população de planta de uma semente de 80% para 100, acrescentasse um pouco, e tivesse a população esperada, minha produção seria igual ao o que eu estava obtendo no máximo. Você sabe que mudou esse conceito, Vitor? Mudou. Se eu tiver uma semente de 80% de emergência, vigor, emergência, né? E uma outra com 92, 94, não tem dúvida nenhuma. Nas mesmas situações do resto, tudo, essa de semente de maior vigor vai ter mais produtividade. Olha só. Olha, eu estou admirado de ver como que mudou os conceitos de pesquisa, o conceito de conhecimento, até 10, 15, 20 anos atrás. Hoje nós estamos na outra época. Outra época. Recente, né? Então, Recente. mas, assim, esse é um ponto, né? Uma coisa é alguma coisa que São você 20 chamou a atenção, né? E mais de 20 que pontos que eu leciono no meu curso. muitas vezes, né, parece até básico você pensar nessa questão de distribuição de planta, né? Mas aí também vai muito da tecnologia que o produtor está usando. Se está fazendo lá ainda com plantio com disco, ou está plantando com vácuo, isso aí também impacta muito nessa distribuição, Tonel? Certo. Os equipamentos hoje são muito bons,
Mas as condições de tecnologia, de conhecimento, uso de máquina, tipo de solo, presença de plantas daninhas, assim por diante, no solo, há uma desvantagem em relação à tecnologia que eu estou utilizando com a resposta que eu quero obter. Então, se qualquer lavoura que você for, qualquer, diga se for expressão, a maioria das lavouras que você for visitar, esse é o principal objetivo, o principal problema. Por que isso? Primeiro, os nossos equipamentos são ultramodernos. É lógico, tem os antigos ultramodernos. Mesmo os equipamentos ultramodernos, a nossa semente de soja, a variedade de soja, a densidade, por exemplo, já começa. Não é igual. Não é? Não é igual. Então, se a densidade não é igual, como é que no vácuo ela vai distribuir uniforme? Estou dando apenas um palpite, eu não sou dessa área. Então, tá certo? Então, e depois a vibração dessa máquina no solo. Vou supor aqui o que eu tenho observado. Se eu não plantar antes da chuva, depois eu não sei se tem chuva, então eu vou plantar, então eu vou trabalhar. Em vez de eu trabalhar com 5, 6, 7 quilômetros por hora, eu trabalho com 8, 9, 10 quilômetros por hora. Para que eu possa resolver o meu problema de plantio. O agricultor está certo, Vitor. Não estou dizendo que ele está errado, não. Ele está certo. Ele tem que fazer aquilo se ele não consegue plantar. E às vezes a máquina não é dele, tem que passar para o outro. Correto? Então, está apenas um comentário aqui para levantar um monte de pessoas que vai ser contra nós, que eu gosto disso. Eu desafio, Vitor. Eu gosto de soltar um provocativo, desafio. né, para a turma refletir o que está fazendo, né? É igual na comercialização também, a gente fala, principalmente quando tem pai, filho, coisa, eu não acho certo falar assim, não, tá tudo errado, eu acho que isso é falta de Não, não. humildade, né? Até hoje vinha fazendo assim e tá aí, deu certo e tal, mas tem como fazer melhor? A gente consegue adaptar isso, adaptar aquilo, trazer alguns conceitos novos, né? Igual você falou, algumas coisas mudam, e se for pegar na agricultura 10, 15 anos atrás, não é tão longe assim, né? Para mudar um conceito desse. Então a gente tem que estar sempre buscando coisas novas, né? Exatamente. Fazer um comentário aqui sobre armazenamento, né, armazenagem que você colocou antes ali, né? A gente tem no Brasil hoje, de acordo com a Conab, aí, 212,9 milhões de toneladas de capacidade estática entre público e privado, por uma produção de grãos aí da safra de 330 milhões de toneladas. Mas a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, Agricultura no mundo, né? Eles projetam aí que o país, para ele ter uma segurança alimentar, não é nem de mercado, até que você trouxe um ponto de mercado interessante, mas uma segurança alimentar mesmo, uma capacidade estática, né, um armazenamento aí de 1,2 aquilo que produz. Então, o Brasil ele precisaria de 396 milhões de toneladas. Para arredondar, tinha que dobrar a quantidade de armazéns aí, para a gente ter uma segurança alimentar mais, vamos dizer assim, mais robusta versus o que a gente tem hoje. E aí a gente entra naqueles desafios, né? De colheu, tem que vender, ou agora no milho, por exemplo, isso é claro, ou o produtor fica naquele dilema, né? Eu vendo a soja para colocar o milho no armazém, ou eu seguro a soja e coloco o milho no silo bolsa, ou eu encho o armazém de milho e jogo o milho para fora ainda, e aí ele, por exemplo, aqui no Cerrado tem que vender esse milho até antes da chuva, ali em agosto, setembro, estourando outubro, ele tem que dar destino para esse milho ao preço que for por causa de armazenagem. Então, esse armazenamento ele também tira muito valor de tudo que aquilo que o produtor planta e colhe, né? Então, isso é um ponto Exatamente. é, que eu, que eu quis trazer aqui de novo, com um pouco mais de informação, a gente refletir também, né? Exatamente. Ok. É uma satisfação Agora, muito grande, viu, Vitor? Numa outra oportunidade nós podemos conversar mais. Tenho certeza que despertou muita curiosidade de muita gente. Estamos à disposição. Somos exato, trabalhadores, pesquisadores, cientistas, né? Profissionais que queremos o bem do país, do produtor, da nação e uma alimentação segura, tranquila, proteção do meio ambiente, assim sucessivamente. Estamos à disposição. exato. E um ponto, né, Tuneu, eu te admiro muito aí pela carreira, pela história e tudo, a pesquisa, todo o desenvolvimento que tem por trás disso, igual você colocou, a gente saiu lá de 10, 11 sacas para hoje colher 130, 140, 150 sacas, um potencial de colher 300, a planta tem esse potencial nela, né?
E é a pesquisa que vai fazer com que isso venha de fato a acontecer no futuro. Agora também, sendo provocativo, né? Se existe tanta pesquisa que trouxe produtividade, também existe na área de comercialização bastante pesquisa para trazer mais rentabilidade para o produtor, para trazer gerenciamento de risco, para trazer proteção. Você já pensou se tivesse uma ferramenta, Tunel, que fizesse, garantisse 100 milímetros de chuva, um seguro de chuva, assim, né? Não tem, né? Não teve, Mas no não teve. mercado tem ferramentas que protegem preço, que você garante um piso. Tem também, eu gosto de fazer sempre aquele comparativo, né? Na porteira para dentro, para largar o plantio, muitas vezes o produtor vai lá, chove, ele anota quantos milímetros choveu, espera ter um acumulado de chuva ali, 50, 100 milímetros, dependendo da região, para soltar o plantio. E esse é um indicador para uma tomada de decisão que muitas vezes ele está claro que ele precisa ter aquilo para plantar ou não, ou então ele arrisca, né? Tem a janela de plantio, ele fala, até aqui eu vou, depois disso eu vou no pó. Ele arrisca e acaba plantando, talvez não numa condição ideal, mas ele tem um indicador claro, é, que seria o perfil ideal, ou então ele tem um indicador que é o limite dele, onde ele vai ter que arriscar. E aí, fazendo um comparativo, muitas vezes, na hora de formar custo, né? Quantas sacas eu posso formar o custo? X sacas. Então, esse é o ponto. Mas tá chegando a hora de plantar. Se eu não comprar uma hora, é o que a gente está passando agora, né? Tem muita gente esperando a hora certa de comprar e a hora certa, às vezes, ela vem um ano, 2 anos antes, e o produtor que não tem esses números prontos, deixa ela passar. E aí pega um ano extremamente desafiador como esse de custos, esse indicador, essa hora certa, esses 100 milímetros de chuva acumulado, talvez não venha, mas você tem a janela de plantio. Então, às vezes, agora a gente está indo para aquele outro lado, que é o plantar no pó é o comprar no custo caro, vamos dizer assim, que a gente está enfrentando hoje por causa da janela de entrega dos insumos que logo, logo está aí, né? Já tem gente recebendo fertilizante, assim por diante. Então, os dois lados a gente tem que trabalhar bem, né? Produzir bem e vender melhor ainda, para valorizar tudo isso que se produz, porque é triste quando a gente vê, né, o Brasil campeão de produtividade e aí também campeão de vender soja lá em abril, 30/4, que é onde é mais barata a soja, vamos colocar assim, né, Tino? Então eu acho que esse é o meu desafio aí da porteira para fora, o que a gente busca também, trazendo bastante dado, trazendo bastante informação, fazendo bastante pesquisa, cruzando bastante dado para trazer e falar, ó, esse ponto é importante, aquele ponto é importante. E, na minha opinião, é muito mais simples o mercado da porteira para fora, apesar de ter política e tudo mais, mas é aquele comparativo. O clima a gente também não tem controle de clima. A gente também não tem controle de preço. O mercado ele é soberano, mas faz lá trato cultural, escolhe a variedade certa, faz tudo para produzir. E aí para vender não faz nada. Para vender só pega o preço e vende ou não vende. Então existe um desafio muito grande, na minha opinião, quando a gente olha para a comercialização ainda. As ferramentas não são novas, né? Então a gente tem a Bolsa de Chicago há muito tempo aí negociando, né? A gente tem as negociações aí na Bolsa de Chicago desde 1848, que começaram os primeiros contratos. Aqui no Brasil, se eu não me falha a memória, é 1917, que começou o mercado futuro a ter um pouco mais de tração. Então, assim, não é um negócio novo, mas é pouco utilizado pelo produtor brasileiro, né? Ainda é um negócio que está distante e a gente busca encurtar esse caminho ou traduzir, né? Às vezes umas coisas parecem meio complicadas, tal. O objetivo nosso é trazer isso, por isso que a gente também tem esporadicamente algumas turmas aí falando sobre comercialização agrícola, sobre formação de preço, sobre ferramenta e levar um pouco de informação. Acho que dá para contar nos dedos de uma mão quantos especialistas de mercado estão aí dispostos realmente a ajudar o produtor a levar esse conhecimento também, né, Tunão? Eu acho que a parte de venda é mais difícil do Brasil do que a produção da soja. Porque a produção da soja hoje, felizmente, os agricultores aceitam os resultados das pesquisas, né? E as variedades que estão sendo lançadas são excelentes, com alto potencial, alta qualidade, adaptado para a região específica, assim sucessivamente. Mas o mercado, né, a porteira para fora que é mais difícil. Mas com o seu curso, Vitor, eu, de vez em quando, eu faço parte aí, pegando umas caronas do seu ensinamento,
eu acho que vai mudar muito o conceito dos nossos produtores. Em consequência, eles vão começar a ganhar mais por unidade área. Essa é a minha opinião de pesquisador, né? Eu Exato. dependo também dos produtores que ganhem mais para poder cada um ter a sua condição de vida melhor, não é isso? Exato, exato. O dinheiro é o meio para aquilo que a gente, para o final que a gente quer chegar, né? Nos objetivos que a gente tem e também de satisfação, né? Acho que no final do dia isso é o que move, que continua movendo as coisas, né? Mas o que você falou é verdade, né? Na produção o produtor aceita mais. Agora, quando fala de política, de futebol, de religião, de mercado, aí envolve muito mais as paixões ali, né? A do dia a dia e o produtor às vezes fica com um pouco mais de receio, mas tem uma Exato. ciência por trás, né, da mesma forma ali para chegar a um dado, e igual a soja, é um ativo biológico, né? Ele não é 2 e 2, não é 4 na soja. Não, não é se eu colocar 100 pontos de fósforo, potássio e tal, 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 vai dar 100 saco? Depende, né? O agrônomo sempre sai com essa, né? O mercado também, você tem lá 2 e 2, pode ser 5, pode ser 3, depende muito do andar da carruagem ali que o produtor tem no meio do caminho, mas dá para ser melhor. Imagina você plantar soja sem estudo nenhum, só tentando, versus tudo que a gente já desenvolveu. Então é o paralelo que eu sempre tento trazer, né? Está muito grande, Vitor. Espero que a gente possa encontrar outras vezes, podemos conversar e ter esse bate-papo que é importante para nós. Não precisa de aceitar ou rejeitar, não. Apenas ouvir, conversar, discutir. Isso que eu acho importante. Nós, né, Exato. quanto mais ouvimos a opinião dos outros, aprendemos mais. Não temos necessidade de concordar ou discordar. Apenas de ouvir o que está acontecendo, nós vamos tomar nossa própria decisão, não é isso? Ok. Exato, exato, né, Tunel? Ninguém é obrigado a ter que fazer, né? Mas enfim, eu acho que essas provocações que a gente vai trazendo no programa aqui, com certeza, vamos dizer assim, né? Meu avô costumava brincar, a carapuça serviu, o cara sabe que é para ele, né? Então, então acho que isso é o mais relevante. Mas eu queria agradecer mais uma vez a tua presença, queria agradecer mais uma vez aí a parceria de estar levando informação também, estar contribuindo. E aí, o programa com certeza aí no Notícias Agrícolas também vai levar isso para mais produtores e a gente aos poucos, né, vai mudando a realidade de produção, de comercialização e transformando a cara do agronegócio aí. É um prazer ter você como convidado, a gente vai sempre fazendo os quadros aqui analisando comercialização, trazendo alguns convidados e imagina, é uma honra ter um pouquinho dessa experiência do teu tempo aí, eu sei que quanto que isso é valioso, quanto que isso é importante, entendeu? Muito obrigado a todos que acompanharam aí também, e nos vemos aí Informação no muito próximo grande. programa. Ok, obrigado.